Reduzindo o risco com atalhos. É fácil culpar os turistas por suas compras insensatas, mas um exame meticuloso oferece uma visão mais benevolente. Eles foram educados pela regra: você recebe aquilo que paga, e confirmaram sua legitimidade várias vezes em sua vida. Em pouco tempo, simplificaram a regra para caro é sinônimo de bom. Esse estereótipo funcionou para eles no passado, já que em geral o preço de um artigo aumenta junto com seu valor. Um preço superior costuma refletir uma qualidade superior. Assim, quando se viram na posição de desejar uma boa joia de turquesa, mas sem conhecer direito essa pedra, compreensivamente confiaram na velha regra do custo para avaliar o mérito da joia. Rão e Manhui, 1989. Embora sem perceber, ao reagirem apenas pelo preço da turquesa, estavam procurando reduzir seu risco, em vez de explorar todas as chances ao seu favor, tentando dominar cada característica que indica o valor de uma joia de turquesa. Estavam confiando apenas em uma, aquela que sabiam estar quase sempre associada à qualidade de qualquer item. Estavam apostando que o preço sozinho informaria tudo que precisavam saber. Dessa vez, porque alguém confundiu um sobre 2 com 2, apostaram errado. De modo geral, em todas as situações passadas e futuras da vida, usar um atalho para reduzir o risco pode representar a abordagem mais racional possível. De fato, o comportamento estereotipado automático predomina em grande parte das ações humanas. Por quê? Em muitos casos, é a forma mais eficiente de comportamento. E em outros casos, porque é simplesmente necessário. Para viver no ambiente complexo e dinâmico dos dias de hoje, precisamos de atalhos. Não se pode querer reconhecer e analisar todos os aspectos de uma pessoa, acontecimento e situação com que deparamos, mesmo num único dia. Não dispomos tempo, energia ou capacidade para tal. Em vez disso, temos muitas vezes que usar nossos estereótipos. Nossas regras gerais para classificar as coisas de acordo com umas poucas características chaves e depois passar a reagir sem pensar quando uma outra dessas características desencadeadoras estiver presente. Algumas vezes, o comportamento decorrente não será apropriado à situação, porque nem mesmo os melhores estereótipos e características desencadeadoras funcionam sempre. Somos obrigados a aceitar suas imperfeições, já que não há realmente outra escolha. Sem essas características, ficaríamos paralisados, catalogando, avaliando e aferindo, enquanto o momento de agir passaria. E tudo indica que estaremos contando com esses estereótipos num grau ainda maior no futuro. À medida que os estímulos saturados de nossa vida continuam se tornando mais complexos e variáveis, temos que depender cada vez mais de nossos atalhos para lidar com todos eles. Recentemente, os psicólogos descobriram uma série de atalhos mentais que empregamos em nossos julgamentos do dia a dia. Esses atalhos operam quase da mesma forma que a regra caro é igual a bom, permitindo um pensamento simplificado que funciona bem a maior parte do tempo, mas nos deixa sujeitos a erros custosos ocasionados. Especialmente pertinente a este livro são os atalhos que nos indicam quando devemos acreditar no que nos dizem ou quando devemos fazer o que nos pedem. Consideramos, por exemplo, a regra de atalho que diz:
Se um especialista disse isso, deve ser verdade, como veremos no capítulo 6. Existe uma tendência perturbadora em nossa sociedade de aceitar cegamente as afirmações e diretrizes de indivíduos que parecem ser autoridades em determinado assunto. Ou seja, em vez de raciocinar sobre os argumentos dos especialistas e nos convencermos ou não, com frequência ignoramos os argumentos e nos deixamos levar apenas pelo fato de se tratar por um expert. Essa tendência de reagir de modo mecânico à informação em dada situação é o que chamamos de reação automática ou clique zoom. A tendência de reagir com base em uma análise minuciosa de todas as informações pode ser chamada de reação controlada. Uma série de pesquisas de laboratórios mostrou que as pessoas tendem a lidar com as informações de forma mais controlada quando têm o desejo e a capacidade de analisá-las cuidadosamente. Caso contrário, estarão mais propensas a usar a abordagem do mais fácil do clique zoom. Em um segundo estudo de 1981, alunos da Universidade de Missouri ouviram um discurso gravado que defendia a ideia de exigir que todos os veteranos fossem submetidos a exames abrangentes para que pudessem se graduar. A questão afetava algum deles pessoalmente, pois foram informados de que os exames estariam em vigor no ano seguinte, antes que tivesse chance de se formar. Claro que aquela notícia fez com que quisessem analisar os argumentos com atenção. No entanto, para outros participantes do estudo, a questão teve pouca importância pessoal, pois foram informados de que os exames só começariam bem depois de se graduarem. Logo, não tiveram uma forte necessidade de analisar com cuidado a validade do argumento. Os resultados do estudo foram claros. Os participantes, sem nenhum interesse pessoal no assunto, foram basicamente persuadidos pela experiência do orador no campo da educação. Eles usaram a regra "se um especialista disse isso, deve ser verdade", dando pouca importância à força de seus argumentos. Aqueles alunos para os quais a questão importava pessoalmente, por outro lado, ignoraram a experiência do orador e foram persuadidos, sobretudo, pela qualidade de seus argumentos. Portanto, parece que, quando se trata da perigosa reação clique zoom, nós nos concedemos uma rede de segurança. E resistimos ao requinte sedutor de reagir a uma única característica desencadeadora das informações disponíveis quando a questão é importante para nós. Sem dúvida, isso ocorre com frequência. Porém, não estou totalmente tranquilo. Lembre-se de que vimos que as pessoas costumam reagir de forma controlada e racional somente quando têm o desejo e a capacidade de fazê-lo. Há pouco tempo, fiquei impressionado ao saber de indícios sugerindo que o modo e o ritmo da vida moderna não permite a tomada de decisão 100% racionais, mesmo em muitos assuntos pessoalmente relevantes. Ou seja, às vezes, as questões podem ser tão complicadas, o tempo tão exíguo, as perturbações tão invasivas, a agitação emocional tão forte ou a fadiga mental tão profunda que não temos condições cognitivas de agir de forma racional. Seja o assunto importante ou não, sentimos a necessidade de tomar um atalho. Talvez em nenhum lugar essa última questão seja mais dramática do que nas consequências de um fenômeno que os dirigentes do setor aeronáutico rotularam de Captain Needs, algo como comandante em português. Investigadores
de Acidentes da Agência Reguladora da Aviação nos Estados Unidos, FAA, observaram que, muitas vezes, um erro óbvio cometido pelo comandante do avião não era corrigido pelos outros membros da tripulação e resultava em acidentes. Parece que, apesar da forte e clara importância pessoal das questões, os membros da tripulação estavam empregando a regra de atalho. Se o especialista disse isso, deve ser verdade, para reagir à desastrosa decisão do comandante. Um depoimento de Thomas Watson Jr., ex-presidente da IBM, oferece um ótimo exemplo desse fenômeno. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram designados para investigar acidentes aéreos em que oficiais de alta patente foram mortos ou feridos. Um dos casos envolvia um famoso general da Força Aérea chamado Usain Bolt. Antes de um voo, seu copiloto adoeceu e precisou ser substituído. O novo copiloto se sentiu honrado por estar voando ao lado do lendário general. Durante a decolagem, Ente começou a cantar mentalmente, acompanhando a canção com um balançar da cabeça. O copiloto interpretou o gesto como um sinal para puxar as rodas, embora estivessem devagar demais para levantar o voo. Ele recolheu o trem de pouso, fazendo com que o avião despencasse de barriga. No acidente, uma pá da hélice atingiu as costas de Ente, delicerando sua coluna e deixando-o paraplégico. Watson descreveu a explicação do copiloto para a ação. Quando ouvi o depoimento do copiloto, só perguntei: se você sabia que o avião não iria voar, por que recolheu o trem de pouso? Ele respondeu: pensei que o general quisesse que eu recolhesse. O copiloto foi insensato. Insensato? Naquele conjunto singular de circunstâncias, sim. Compreensível na agitação da vida moderna, que exige atalhos, também sim. Os aproveitadores. Apesar do atual uso generalizado e da importância cada vez maior dos nossos padrões de comportamentos automáticos, a maioria de nós sabe bem pouco sobre eles. Talvez isso se dê justamente por causa da maneira mecânica e impensada como ocorre. Qualquer que seja a razão, é vital reconhecer com clareza uma de suas propriedades, já que esses padrões nos tornam muito mais vulneráveis a alguém que saiba como eles funcionam. Para entender plenamente a natureza de nossa vulnerabilidade, vamos dar uma olhada nos trabalhos da etologia. Um grupo de organismos, muitas vezes denominados imitadores, copia as características desencadeadoras de outros animais na tentativa de induzi-los a tocar, por engano, as fitas comportamentais certas no momento errado. Os imitadores então exploram essa ação inapropriada em seu próprio benefício. Vejamos, por exemplo, a armadilha mortal lançada pelas fêmeas assassinas de um gênero de vagalume contra os machos de outro gênero de vagalume. Compreensivelmente, os machos fótinos fazem de tudo para evitar o contato com as sanguinárias fêmeas fóturos. Entretanto, ao longo do século de seleção natural, as caçadoras fêmeas fótores descobriram uma fraqueza em sua presa, um código de cor piscante pela qual os membros da espécie das vítimas informam uns aos outros que estão prontos para acasalar. Ao imitar os sinais de acasalamento, piscantes de sua presa, a assassina consegue desencadear suas fitas de corte e fazer com que eles voem mecanicamente para o abraço da morte.
e não do amor. Na luta pela sobrevivência, quase todas as formas de vida possuem seus imitadores, indo até alguns dos patógenos mais primitivos, ao adotarem certas características essenciais de hormônios ou nutrientes úteis. Bactérias e vírus ardilosos conseguem penetrar numa célula hospedeira saudável. O resultado é que as células saudáveis atraem, com avidez e ingenuidade, as causas de doenças como hidrofobia, mononucleose e gripe comum. Não deve causar surpresa, então, que haja uma forte, porém triste, paralelo na selva humana. Nós também temos aproveitadores que imitam características desencadeadoras para o nosso próprio tipo de reação automática, diferenciando-se das sequências de reações predominantes instintivas dos humanos. Porém, nossas fitas automáticas, em geral, se desenvolvem a partir de princípios e estereótipos psicológicos que aprendemos a aceitar. Embora variem em sua força, algum desses princípios possuem uma capacidade imensa de direcionar a ação. Nos sujeitamos a eles tão cedo na vida e eles nos condicionam de forma tão generalizada que raramente percebemos seu poder. Aos olhos de certos indivíduos, porém, cada um desses princípios é uma arma detectável e disponível. Uma arma de influência automática. Algumas pessoas sabem muito bem em que consistem as armas da influência automática e costumam empregá-las de maneira frequente e hábil para o que desejam. Elas utilizam todo encontro social como uma oportunidade para pedir aos outros que façam seus desejos. Seu índice de sucesso é impressionante. O segredo de sua eficácia está na forma como estruturam seus pedidos. Fazem uso de uma das armas da influência que existem no ambiente social. Isso pode exigir nada mais do que uma palavra escolhida corretamente, que envolva um princípio psicológico forte, acionando uma de nossas fitas comportamentais automáticas. Os aproveitadores humanos nos ensinam como alguém pode se beneficiar de nossa tendência a reagir de modo mecânico de acordo com esses princípios. Lembre-se de minha amiga da joalharia. Embora tenha se beneficiado por acaso da primeira vez, não levou muito tempo para começar a explorar o estereótipo caro igual a bom de forma frequente e intencional. Agora, durante a alta temporada, ela primeiro procura acelerar a venda de um artigo encalhado, aumentando substancialmente seu preço, e alega que isso é bastante eficaz e lucrativo. E ainda que não tenha sucesso de início, ela pode depois marcar o artigo como oferta, vendendo aos caçadores de pechinças pelo preço original, enquanto continuam tirando vantagem de sua reação caro igual a bom, a cifra inflacionária. De algum modo, minha amiga está sendo original nesse uso dessa regra de caro igual a bom para atrair aqueles em busca de uma pechincha. O intelectual e escritor Leo Rosten cita como exemplo dos irmãos Drucker, Sid e Harry, donos de uma loja de roupas masculinas no bairro de Hudson na década de 1930. Quando um cliente encontrava um terno de que gostava e perguntava o preço a Sid, ele chamava o irmão, o gerente da loja, e perguntava: Harry, quanto custa esse terno? Interrompendo seu trabalho e exagerando bastante o verdadeiro preço do terno. Harry respondia:
Esse belo terno de lã custa $42, fingindo não ter ouvido e pondo a mão em sua encosta na orelha. Sid voltava e perguntava de novo a ele. Custa $42. Então Sid se voltava para o cliente e informava. Ele disse $22. Muitos homens compravam logo o terno e saíam rápido da loja como sua pechincha, caro igual a bom, antes que o pobre Sid descobrisse o erro. Jiu-jitsu. Uma mulher que luta jiu-jitsu consegue empregar o mínimo de sua força contra um oponente. Ela explora o poder de princípios naturais como gravidade, alavancagem, impulso e inércia. Sabendo como e quando envolver as ações desses princípios, é capaz de derrotar com facilidade um rival fisicamente mais forte. O mesmo ocorre com os exploradores das armas da influência automática que existem à nossa volta. Os aproveitadores podem se valer do poder dessas armas para usá-las contra seus alvos, exercendo pouca força pessoal. Este último aspecto do processo proporciona aos aproveitadores uma enorme vantagem adicional: a capacidade de manipular sem aparentar que está manipulando. Mesmo as próprias vítimas tendem a ver o seu consentimento como resultado da ação de forças naturais, e não da maquiação da pessoa que se beneficia da anuência. Vejamos um exemplo. Existe um princípio na percepção humana, o princípio do contraste, que afeta a forma como vemos a diferença entre duas coisas, quando apresentadas uma após outras. Em suma, se o segundo item for razoavelmente diferente do primeiro, é grande a probabilidade de vê-lo como mais diferente do que de fato é. Assim, se erguermos um objeto leve primeiro e depois um objeto pesado, acharemos o segundo objeto mais pesado do que se tivéssemos erguido sem antes de erguer o leve. O princípio do contraste está bem consolidado no campo da psicofísica. O princípio do contraste está bem consolidado no campo da psicofísica e se aplica a todo tipo de percepção, não apenas ao peso. Se estamos conversando com alguém muito atraente numa festa e depois surge uma pessoa pouco atraente, esta nos parecerá menos atraente do que realmente é. Uma demonstração do contraste perceptivo costuma ser bastante empregada em laboratórios de psicofísica para apresentar aos alunos a esse princípio. Eles se revezam, sentando-se diante de 3 baldes de água, um frio, outro na temperatura ambiente e um outro quente. Após colocar uma das mãos na água fria e outra na água quente, o estudante é instruído a pôr ambas as mãos simultaneamente na água de temperatura ambiente. Os olhares espantados que se registram logo em seguida explicam tudo. Embora as duas mãos estejam no mesmo balde, a mão que esteve na água fria se sente como se agora estivesse em uma água quente, enquanto aquela que esteve na água quente agora se sente como se estivesse em uma água fria. O fato é que se pode fazer com a mesma coisa. Neste caso, a água com temperatura ambiente parece bem diferente, dependendo da natureza do acontecimento prescindido. Saiba que a arma de influência fornecida pelo princípio de contraste não permanece inexplorada. A grande vantagem desse princípio não é apenas a eficácia,
mas também o fato de ser praticamente imperceptível. Aqueles que o aplicam podem lucrar com a sua influência sem deixar transparecer que estruturaram a situação a seu favor. Vendedores de roupas constituem um bom exemplo. Suponha que um homem entre numa loja de roupas masculinas sofisticadas e diga que quer comprar um terno de 3 peças e um suéter. Se você fosse o vendedor, qual o item mostraria primeiro para induzi-lo a gastar mais dinheiro? As lojas de roupas instruem seus vendedores a mostrar o artigo mais caro primeiro. O senso comum sugeriria o inverso. Se um homem acabou de gastar um dinheiro com um terno, poderá relutar em gastar mais na compra de um suéter. Mas os vendedores de roupas sabem mais do que nós. Eles se comportam de acordo com o princípio do contraste. Venda o terno primeiro, porque isso fará com que os suéteres, mesmo os mais caros, não pareçam tão caros em comparação. O mesmo princípio se aplica a um homem que deseja comprar acessórios, camisas, sapatos, cintos, para combinar com um terno novo. Para os vendedores, é bem mais rentável apresentar o artigo mais caro primeiro. Não fazê-lo significa perder a influência do princípio do contraste, além de fazer com que o princípio funcione ativamente contra eles. Mostrar um produto barato primeiro e depois um caro fará com que esse último pareça ainda mais caro. Assim, como é possível fazer com que o mesmo balde de água pareça mais quente ou mais frio dependendo da temperatura da água sentida antes, é possível fazer com que o preço do mesmo artigo pareça mais alto ou mais baixo, dependendo do preço do artigo mostrado anteriormente. O uso inteligente do contraste perceptivo não se limita apenas aos vendedores de roupas. Deparei com uma técnica que envolvia o princípio de contraste enquanto investigava as táticas da concorrência das imobiliárias. Para aprender os truques do setor, acompanhei um corretor mostrando casas para compradores potenciais durante um fim de semana. O corretor, vou chamá-lo de Phil, deveria me dar dicas para que eu me saísse bem no período da experiência. Um fato que logo notei foi que, sempre que Phil começava a mostrar propriedades a um novo grupo de clientes, começava por uma casa em péssimo estado. Indaguei-lhe a respeito e ele riu. Eram o que ele chamava de imóveis de preparação. A imobiliária mantinha uma lista de 1 ou 2 casas em más condições a preços exagerados. A intenção não era vendê-las ao cliente, mas apenas mostrá-las que outras propriedades se beneficiam. A intenção não era vendê-las aos clientes, mas apenas mostrá-las para que outras propriedades se beneficiassem da comparação. Nem todos os concorrentes se valiam das casas de preparação, mas Phil sim. Ele dizia que gostava de ver os olhos de seus clientes se iluminarem quando mostravam os imóveis que realmente queria vender, depois de terem conhecido as espeluncas.